Fiéis, nesse vídeo aqui vou mostrar pra vocês a provável escalação do Corinthians pro jogo de hoje contra o Ceará. Teve aí um protesto da Gaviões da Fiel no CT, tá? E tem um ponto aqui que eu queria falar sobre isso daí. Além disso, é claro, uma premiação que o Memphis Depay atingiu aí, né? Mais uma meta do contrato do Memphis Depay que deixou as pessoas meio sem entender que meta é essa e que tanto dinheiro é esse por, sei lá, por qualquer coisa. Já começando pelo protesto. Ó, a notícia é essa aqui, ó. Nesta terça-feira, membros da Gaviões da Fiel foram ao CT Joaquim Grava para cobrar elenco e diretoria do Corinthians antes da viagem para enfrentar o Ceará. Alexandre Domênico, o Ale, presidente da Gaviões da Fiel, da organizada, disse ao meu timão que a ação foi surpresa e motivada pelo desempenho ruim contra o Red Bull Bragantino, afirmando que os atletas precisavam ouvir as reivindicações da torcida. Em conversa amistosa, nomes como Hugo Souza, André Carrilho, André Ramalho e Rodrigo Garro dialogaram com os torcedores, além do técnico Dorival Júnior e do presidente interino Osmar Stabile. Além destacou a insatisfação com o futebol apresentado, a influência negativa da crise política no elenco e cobrou mais empenho dos jogadores para os próximos jogos, inclusive contra o São Paulo no Morumbi. O presidente da Gaviões ainda criticou, ele reforçou que a torcida está descrente em nomes e espera que atletas e dirigentes provem compromisso com o Corinthians e sua história. Sobre o restante, eu até concordo esse protesto aqui, tá? Né, de cobrar o presidente do Corinthians e tudo mais. De alertar os jogadores sobre o desempenho contra o São Paulo, porque realmente, ultimamente, o Corinthians está virando freguês do São Paulo, que está invertendo. Isso é inédito na história do Corinthians, eu acho. Não é inédito, não. Já aconteceu do Corinthians ter derrotas contra o São Paulo de forma seguida, quando o São Paulo estava muito em alto, o Corinthians muito em baixa. Mas da postura mesmo do Corinthians de não tá conseguindo enfrentar o São Paulo nem na vontade, isso daí realmente é inadmissível. Então, em parte, eu não condeno, em parte eu não discordo não, tá bom? Só tem um ponto que eu queria falar, que eu acho, sinceramente, que sobre o elenco do Corinthians, sobre os jogadores, o empenho, eu não acho que tá faltando empenho. Nesse caso, eu acho que tá faltando futebol mesmo. Principalmente defensivamente, as transições. E ofensivamente, o Corinthians também não tá produzindo. Então tá um time muito pouco agressivo. O Corinthians machuca muito pouco o adversário, quase nada. E quando consegue, é sempre muito na base do vamos, né? Não tem muita organização. Então, nesse caso aqui dos jogadores, eu não acho que tá faltando empenho, eu não acho que tá faltando vontade dos jogadores, acho que tá faltando qualidade mesmo, entendeu? Nesse caso aqui, com a comissão técnica anterior, já mostrei aqui exemplos e notícias de que os jogadores estavam fazendo o biquinho. Isso daí poderia ter sido cobrado na época, até para evitar o que nós estamos vivendo hoje. Enfim, eu acho que é uma mudança desnecessária de comissão técnica. Então, hoje, o Dorival Júnior é o técnico do Corinthians. Eu acho que ele tem capacidade de melhorar o time do Corinthians, sim. Tá? Meu ponto anterior era outra coisa, era sobre ficar de olho e cobrar justamente cada membro ali do time, desde a diretoria até os jogadores mais jovens ali. Todo mundo tem que ser cobrado igual, todo mundo tem que ser cobrado de acordo com a sua qualidade, o que pode entregar, mas todo mundo tem que ser cobrado, tá bom? Ninguém pode ficar isento de responsabilidades, enfim. Eu acho que o Corinthians ele tem para onde evoluir, só que no jogo de hoje, já mudando um pouco de assunto aqui, e já indo pro próximo assunto, pro jogo de hoje, o Corinthians relacionou esses jogadores aqui, ó. E eu vou mostrar a provável escalação do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês. Uma coisa me espantou muito, cara. Porque é que eu falo, cara. Tem jogador que parece que engana a gente, né? O André Ramalho, quando chegou no Corinthians, era um monstro. O Félix Torres era um monstro. Não perdia uma dividida, era tranquilo. Baita no zagueiro. Hoje não é nada pro time do Corinthians. Ele é considerado um nada no Corinthians hoje. Ele é muito fraco, né, pro time do Corinthians. O cara que outro dia era titular da seleção do Equador, hoje eu acho que não é mais. Uma coisa que me chamou muita atenção é o fato do Fabrício Anrileri ter perdido a vaga pro Matheus Bidu. Vocês lembram como é que ele chegou no Corinthians? Um monstro na lateral esquerda, dando assistências, no plural. E hoje o cara não faz nada, velho. Hoje ele nem defende nem ataca. Um treinador faz muita diferença num time, pessoal. E eu espero que o Dorival Júnior consiga encaixar um time novo. Pulando aqui goleiro, pulando aqui zagueiro. De opções, o Corinthians lateral esquerda são as mesmas. Meio campo, Maicon, Rodrigo Garro, Ranielli, André Carrilho, Breno Bidon, Charles, Dieguinho e Martínez. Atacantes, aí que vem... Só que aqui, eu acho que não seria um problema tão grande não, cara. Na minha opinião, inclusive na pré-escalação,
tem uma coisa que eu discordo aqui, porque se for essa mesmo, entendeu? Ó, Hector Hernandes, Kaique, Thales Magno, Guinegão e Cauê Furquim. O Corinthians não tem o Memphis, não tem, além do Yuri Alberto também, e não tem o Romero. E na provável escalação, eu achei bacana a provável escalação do Corinthians. Achei bacana. Hugo Souza, o que o Corinthians, entre aspas, tem de melhor pro jogo de hoje. Então, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká, o Matheus Bidu, que me assusta ter tomado a posição do André, do Ranieri, do Anrileri. O Ranieri, aqui, ó, deixou até aqui, ó, ou o Michael, mas eu acho que vai ser o Ranieri, eu acho que eu tenho certeza, cara, que o Dorival não vai mais comprar briga com a torcida por causa do Michael. Acho que ele já enxergou tanto a falta de qualidade do Michael, a improdutividade do Michael, e também entendeu que a torcida não aguenta mais o Michael. Então só vai jogar contra ele. Essa pausa aí, com certeza, ele deve ter analisado. Não, falou, não, o Michael vai ser realmente reserva mesmo. Nem que eu acho que ele tem que ser titular, mas na cabeça dele, né? Mas ele vai ser reserva só pra eu ter paz. O Carrilho, que tem que voltar a jogar bola. Ele tem que também ter um pouco mais de atitude. No último jogo ele foi muito lento, muito, sabe, displicente. Dos piores do Corinthians. O Martínez ou o Breno Bidon. E aí eu acho que ele vai de Martínez, né? Porque joga fora de casa, vai talvez querer explorar mais os contra-ataques. Rodrigo Garro na armação, Guinegão e Thales Magno. Eu faria uma alteração aqui, que seria, no lugar do Guinegão, colocar o Kaique. Deixar o Corinthians realmente rápido, né? Não sei, tomara que o Guinegão faça o gol hoje da vitória do Corinthians. Ou qualquer um desses. Mas eu acho que o Kaique seria melhor. O Kaique jogou bem contra o Grêmio, e aí no outro jogo não joga, e no outro jogo, sabe, não tá na pré-escalação, por exemplo. Ele tá aqui, ó. O Kaique está aqui. Por que o Kaique não tá aqui? Por que o Guinegão ganhou a posição do Kaique? Que entrou muito bem contra o Grêmio, com muita personalidade, fez a torcida pedir que ele tivesse mais oportunidades, né? Doeu nos olhos, que saudade do velho Ramon. Botão do primeiro gol do Guinegão no profissional. Só ainda não ver o Maicon nessa possível escalação, já acho ótimo. Hugo, aqui eu colocou a praia, ó. Você pode colocar aí a sua escalação ideal pro Corinthians, pelo menos hoje, né? Com esses desfalques aí. Hugo Souza, Anrileri, Mateuzinho. Pois é, o Anrileri é um mistério, tá? Não sei se é coisa da cabeça do Dorival, não sei se o Anrileri não tá jogando nada nos treinos, não tá rendendo. Ele realmente não tava jogando nada nos últimos jogos, mas o time do Corinthians também não tá jogando nada há muito tempo. Então não sei até que ponto é o time o problema. Não sei até que ponto é o Anrileri. Ranieri, André Ramalho. Se a gente for parar pra pensar um pouco mais, o Ranieri é um dos melhores zagueiros do Corinthians, né? Dos que mais joga bem assim na zaga do Corinthians. O cara tem razão aqui nesse sentido, mas eu acho que é muito difícil isso acontecer. Martínez, meia Rodrigo Garro e Carrilho, Breno Bidon, ataque Kaique e Hector Hernandes. Aí você forçou, né? Aí é muita esperança, tem que ter muita esperança. Inclusive o Dorival falou que no último jogo ele não jogou por opção técnica, ou seja, eu acho ele ruim, então não vai jogar. Basicamente isso que o treinador quer dizer quando não escala um jogador por opção técnica, né? Então comentem a opinião de vocês. Por mim, quem jogaria aqui seria o Kaique com o Thales Magno. Pra ter realmente, não ter um centroavante, meu irmão, coloca um monte de atacante rápido e que tenha personalidade, que tenha potencial de drible, né? Enfim, mas vamos lá. Vamos torcer pra que dê tudo certo aí. Beleza? Já dei seu palpite pro jogo de hoje, inclusive. Ok? E temos essa notícia aqui pra encerrar o vídeo, pessoal, que é do Memphis Depay, que atinge meta prevista no contrato e garante mais 4 milhões de reais. Na partida contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, Memphis Depay assegurou o valor de 4.725.603 reais previstos em contrato com o Corinthians por ter sido relacionado. Meu pai do céu, estou lendo pela primeira vez essa notícia com vocês. Eu pego a notícia, vejo que está repercutindo, separo, não olho toda e reajo com vocês. Vou repetir aqui, ó. Assegurou o valor de R$ 4.725.603 reais previsto em contrato com o Corinthians por ter sido relacionado para pelo menos 60% dos jogos do Timão desde sua chegada. O atacante esteve presente em 44 de 61 jogos disputados. Ele tem culpa nenhuma. O Memphis não tem culpa nenhuma. Isso não é uma crítica ao Memphis. É pra Meba que fez um contrato desse. Que só faltou dar o Corinthians pra trazer o cara. Mas você... Aí vai aparecer os sem cérebro falando assim:
Mas você pediu, você queria. Lógico, porra. Todo mundo queria. Mas dá o clube praticamente pro Memphis. Por qualquer coisa. Ser relacionado, meu irmão. Parabéns por você ser relacionado para pelo menos 60%, né? 80%, né? 90%, pelo menos. 60% dos jogos. Quase 5 milhões de reais por causa disso. Que o Corinthians nem tem. Se o Corinthians estivesse financeiramente muito saudável, não faria muita diferença. A gente estaria tirando onda. Aí o Corinthians aí, ó. Ó, as notas aqui de os dólares, os euros. Mas não tá. Muito pelo contrário, infelizmente. Cara, é inacreditável, cara. Ou nem é inacreditável, né? E aí, quando eu vejo essa notícia aqui, de protesto contra os jogadores, jogadores sendo cobrados, postura e tudo mais, o técnico, não sei o quê. Aí eu fico olhando isso aqui. Que as diretorias do Corinthians cansam de fazer. Que é o quê? Merda. Cara, esses caras, pessoalmente, ponto a ponto, Andrés, Duílio, Augusto Melo, o Stabile também, qualquer um que tiver lá, tem que ser cobrado individualmente. Todos eles têm que ser cobrados individualmente. Falar, vem cá, vamos conversar aqui, nós. Vamos conversar aqui, né? Vamos trocar uma ideia aqui. Na paz. Só que assim, que porra é essa aqui, velho? Andrés, que porra é essa? Que contrato é esse aqui? Que tanto jogador é esse que você contratou pra base do Corinthians esse sub-23, como é que você explica? Conversar com cada um, responsabilizar cada um. Já que não é SAF, já que os caras... Mas o Corinthians mesmo assim tem dono, né? Que o presidente é o dono do Corinthians atual. O presidente é o dono. Tem um aí que é ex-presidente e é o dono ainda do Corinthians. Eles têm que ser responsabilizados, porque quando aparece uma notícia aí do Andrés que usou o dinheiro do Corinthians aí, porque se enganou, até na senha, né? Confundiu até a senha do cartão dele com o cartão do Corinthians. Todo mundo fica chocado. Eles têm que ser cobrados. Eles têm que ser cobrados. Não o Memphis, não... Os jogadores, a gente cobra, porque eu gosto muito de falar de futebol nesse canal aqui. Eu odeio falar de política nesse canal. Política de clube, porque eu sei que não tem jeito, cara. Eu sei que não tem jeito, eu sei que a maioria também, a maioria quer mudanças, mas a maioria não tem voz. E ficam dando murro em ponta de faca, brigando com o jogador. Aí você vai falar, pô, Jeff, mas você é trouxa, você fica discutindo aqui futebol, você fica discutindo a posição tal, que o Corinthians não tem dinheiro pra contratar tal jogador. Mas é por causa disso aqui, cara. Não é só o Memphis, é a falta de inteligência, a falta de competência, a loucura que esses caras fazem com o dinheiro do Corinthians. O autor do holandês já possui cerca de 9 milhões e 400 mil reais a receber do clube, que ainda não quitou outros 4 milhões 725.603 ao jogador referente à premiação pelo título do Paulistão, que foi a premiação do Corinthians que foi pro Memphis. Neste momento, o Corinthians entende ser muito difícil realizar os pagamentos à vista e deve propor uma quitação de forma parcelada ao camisa 10. Ou seja, você faz isso, um contrato louco desse aqui e ainda sem dinheiro para pagar o cara. E a gente não pode reclamar de forma alguma do Memphis mais. Assim, pô, o cara não foi treinar. Meu irmão, é uma palhaçada isso aqui. Fizeram acordo com o cara, nem paga o cara. Entendeu? A gente não pode normalizar isso não, cara. Quando o Memphis faltou, eu falei, pô, chato e tal, mas por que a gente vai reclamar do cara, velho? Ele tá certo. Ele tá certo. Podem xingar o quanto quiser, é um dos piores contratos da história do... Não precisa ser xingado, não, é um dos piores contratos. Obviamente ele não tem culpa quem fez o contrato, lógico. Eu gosto muito dele, é um craque, um dos melhores do time, mas a relação custo-benefício é ruim pro Corinthians, não compensa financeiramente. Eu tava vendo o Luxemburgo, só por cima assim, que o Luxemburgo falou que ele não era craque. E assim, pros padrões do futebol atual, ele é craque, tá? O Memphis é craque. Ele consegue fazer coisas que a maioria dos jogadores não faz. Pros padrões do futebol atual. Colocar aqui 15 anos atrás, ele não era craque. Ele não seria craque. Ele seria só um bom jogador. 20 anos atrás, talvez, né? 15 anos atrás, 2010 também no futebol não tava essa maravilha toda. Mas 15 anos atrás, o Memphis não seria um craque. Ele seria um bom jogador, um ótimo jogador. Craque ele não seria. Hoje ele é craque. Que tem que corresponder um pouco mais, tem que jogar um pouco mais. Ao mesmo tempo a gente quer cobrar ele, ao mesmo tempo a gente fica, pô, como é que a gente vai cobrar o cara, né? Quando ele está devendo salário a ele... Vamos ser hipócrita de reclamar do Memphis? É complicado, cara.
Quero que você comente a opinião de vocês, tá? E comenta também sobre a escalação. E quem você escalaria aqui no time do Corinthians? Monte a sua escalação, pode comentar assim, ó. Já coloca assim, não precisa nem organizar muito não. Goleiro, pá, lateral, tá, coloca, aí vai colocando atacante. O esquema também. Eu acho esse esquema aqui bom, eu só mudaria só essa peça. Não por conta do Guinegão, mas por conta do Kaique, que jogou muito bem, não entrou no último jogo e nem jogou, nem tá na pré-escalação. A gente não sabe também como vai ser a escalação do Corinthians. Essa aqui é só a provável escalação do meu timão, que geralmente acerta bastante, mas não vamos criticar também, até porque eu não tenho o que fazer com esse time aí. Não tem muito o que fazer, beleza? Comentei, tamo junto, é nóis. Me segue lá no Instagram, tá bom? Tô postando alguns conteúdos por lá. Vai vir novidades em breve aqui no canal, então fica ligado. Você tem que se inscrever, ativa o sininho, beleza? Pra quem ficou até o final que tá ouvindo eu falar isso, se inscreve, deixa o like, beleza? Muito obrigado pela companhia de vocês, tamo junto, é nóis e vai Corinthians!